Muito obrigada, e nós temos assim, uma grande satisfação de apresentar dois importantes policy briefs do painel científico da Amazônia. Nós temos tradução em inglês e em português, então eu vou falar em inglês para assim fazer que os tradutores possam ter trabalho. It's a great pleasure to be with all of you. We are very pleased that the Science Panel of the Amazon is presenting these two policy briefs. As you know, the Science Panel of the Amazon has over 280 scientists that have been working on making an assessment of the basin, the first of its kind. But after that, they've been doing a number of policy briefs on relevant issues, politically or in terms of science. And I'm very pleased that today we have two important policy briefs, one on restoration and the other one on health. And I'm very happy that the scientists that are the ones that prepare those briefs are with us today. Without much ado, because we have very little time and we're all controlling our own time, I'm going to introduce now our table and introduce Luis Davidovich, who is the former president of the Academy of Science of Brazil. I had the pleasure of meeting him years ago, and I know he's a genius in quantic. And I always said, he's a genius in quantic. And I was telling him that I was in Barcelona, and I saw in a museum that they will manage to present quantic in a museum. So it's quite interesting. So, Luis, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I'm here actually representing the president of the Brazilian Academy of Science, Helena Nader, who could not come today. So she asked me to represent her. The members of the direction of the Brazilian Academy of Sciences are not in Rio de Janeiro, so I'm just replacing them. And now I turn to Portuguese. Perfect. Eu comecei a falar inglês assim por continuidade, e de repente reparei que estava falando inglês. Muito bem, eu tenho 4 minutos para dizer qual a ação da Academia Brasileira de Ciências em relação à ciência no Brasil e, em particular, a relação com os PAC, né? Então, vou tentar ser muito breve. Eu não vou falar, em geral, sobre a Academia de Ciências e a ação dela contra a ciência, possivelmente porque muitos aqui já conhecem isso, até do que aconteceu no período negro que atravessamos, no governo anterior, onde a Academia Brasileira de Ciências esteve muito presente, inclusive durante a pandemia, organizando webinários semanais sobre temas da ciência e também resistindo às fake news, resistindo aos cortes orçamentários, resistindo às ameaças a cientistas aqui no Brasil. Então, por isso eu nem vou entrar em detalhes sobre o que a academia faz. Quero apenas dizer que, em 2008, houve um documento da Academia Brasileira de Ciências, se não me engano, o Carlos Nobre participou desse documento, aliás, cumprimento aqui o Carlos Nobre, e desse documento eles davam uma proposta que eu considero fundamental para a região. E a proposta é que o desenvolvimento sustentável da Amazônia passa necessariamente pela aplicação de ciência, tecnologia e inovação, de maneira sustentável, certo? E, hoje em dia, de fato, quando a gente olha o que o Brasil pode fazer para aumentar seu protagonismo internacional, para beneficiar sua população com ciência, tecnologia e inovação, em termos de segurança alimentar, em termos de saúde, né? Passa pela ciência e passa também pelo cuidado que nós temos que ter com os biomas nacionais. Eles são a fonte de riqueza do Brasil. Hoje em dia, fala-se muito na biotecnologia, e biotecnologia é uma grande fonte de riqueza para o Brasil, de algo que nós temos e que os outros não têm, que é a nossa grande biodiversidade, a nossa rica biodiversidade. Então, esse documento de 2008 mostra que, para combater o desmatamento da Amazônia, e agora nós podemos adicionar a poluição dos rios da Amazônia, né? Você pode fazer isso, atualmente é feito com exército, com polícia, mas é importantíssimo complementar isso com alternativas rentáveis para a região. E essas alternativas rentáveis vêm com ciência, tecnologia e inovação. Vêm, por exemplo, com a identificação e purificação de princípios ativos na região. Há vários exemplos disso, Carlos Nobre mesmo tem, em suas exposições, mencionado vários exemplos. Eu menciono um entre vários, né? De uma planta da Amazônia chamada Endopleura uschi,
Uxi significa amarelo na linguagem dos indígenas, né? Extrai-se uma substância chamada bergenina. A bergenina, purificada a mais que 95%, é vendida no Brasil, nos Estados Unidos e outros países por um preço por miligrama que chega a ser 5.000 vezes mais caro que 1 miligrama de ouro. Então, a bergenina é o nosso ouro. A biodiversidade da Amazônia é o nosso ouro. Né? Ouro que atualmente polui os rios com mercúrio, né? Que, aliás, é uma tragédia, porque esse mercúrio está sendo depositado no leito dos rios. Vai ser difícil combater isso, nós vamos precisar de ciência, de invenção para combater isso aí. Né? É mercúrio que faz com que as crianças dos Yanomamis, né, tenham atraso no QI, né, porque ingerem metais pesados como o mercúrio. Então, é uma tragédia nacional que precisa ser combatida. E a melhor maneira de combatê-la é com ciência e tecnologia, com alternativa a isso. Uma alternativa que, para ser eficaz, tem que envolver as comunidades locais. Não adianta fazer uma fábrica de purificação de princípios ativos sem envolver as comunidades locais, porque senão elas continuarão trabalhando na derrubada das árvores, na poluição dos rios. É preciso dar uma alternativa. Então, é um grande projeto, e eu costumo até falar, né, não acho que seja exagero, né, que essa poderia ser a nova Petrobras. Assim como a Petrobras foi um grande projeto para o petróleo que era nosso, o petróleo que é nosso, nós temos que ter um projeto para a biodiversidade que é nossa. Né? E quero dizer também que isso envolve relação com as comunidades locais, envolve entender, né, o conhecimento e respeitar o conhecimento tradicional. Aliás, pesquisadores, eu soube disso na Amazônia, vocês devem também ter essa informação, pesquisadores de laboratórios estrangeiros vêm para a Amazônia, têm contato com tribos indígenas e aprendem qual é a biodiversidade que vale a pena explorar. Então, se eles respeitam o conhecimento tradicional, muito mais nós temos que respeitar. E, finalmente, quero só mencionar algo que talvez nem todos aqui saibam, e que me dá muito orgulho, né, e muita satisfação. Quando eu era presidente da Academia Brasileira de Ciências, o Davi Copenaua, chamando os Yanomamis, né, ele foi eleito membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências, né, pelo conhecimento que ele tem da biodiversidade, pela defesa que ele faz da floresta e que permite, então, o desenvolvimento da ciência naquela região antes que a floresta seja extinta. Então, esse é um exemplo de como é que o conhecimento tradicional tem que ser valorizado. E eu paro por aqui, porque senão acabo com o time out. Fuzilado, né, para parar de falar. É isso. Muito obrigada. I think it's fantastic. I was at UNDP when we coordinated a report which was called, and CADU was involved on that, which was called Latin America and the Caribbean, a Biodiversity Superpower. And we are a biodiversity superpower, and that biodiversity has to be the engine of sustainable development in the region. And for that, we need a lot of science, technology, innovation, and the dialogue with the traditional knowledge as well. So thank you so much for the inspiration. I would like now also to give the floor to Paulo Gadelha. Fiocruz is partner with the Science Panel of the Amazon. I have a number of members from Fiocruz, and we're very happy that you are hosting with us this meeting. Obrigado, Emma. Eu também queria comentar que o Luiz Davidovich, ele estava me explicando que há pronúncias diferentes dependendo da origem de onde você está falando, né? E também a Nilza, que coordena o Programa de Extensão de Saúde da PUC, né? Os dois policy briefings, né, tanto a questão da saúde quanto a questão da restauração, eles estão extremamente interconectados, né? E, sem dúvida, uma das conexões está dada pela questão do One Health, que hoje é uma referência central. E, muito recentemente, sob a liderança da ministra Nízia, nós tivemos a reunião e a declaração dos ministros de saúde no G20, que foi incorporada em grande parte à resolução final, e aí a questão de One Health, ou saúde única, ou uma só saúde, como o Ministério da Saúde tem trabalhado, foi colocada, inclusive, como quase um documento à parte, associado à relevância que tem para os temas mais gerais. É isso que eu queria chamar a atenção. A Fiocruz tem uma atuação muito forte, ela constituiu uma estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, e a todo momento nós estamos lembrando que esses recortes, né, seja da biodiversidade, desastres, de clima, e mesmo a One Health, que é extremamente potente, né,
para trazer a sinergia de vários fatores e constituir linhas de atuação naquilo que a ação quadripartite, né, desenhou no programa para até 2026, mas a gente nunca pode esquecer que isso tem que estar associado a uma visão mais ampla. E essa visão mais ampla é a visão do desenvolvimento sustentável, que, no certo sentido, a Agenda 2030 consegue trazer à tona, fazendo todas as conexões entre a questão econômica, social e ambiental. A Fiocruz, né, tem certamente o One Health, especialmente através de várias experiências, né, no Rio Grande do Sul, nos Territórios Integrados Sustentáveis de Saúde, que é um programa institucional da Fiocruz, e tem também, obviamente, uma presença na Amazônia, não só lá desde o início constitutivo da nossa instituição, com Carlos Chagas, nas expedições, né? E era uma expedição interessante, porque era uma expedição científica, olhando já para a matriz da Fiocruz, né? Mas ela tinha um aspecto etnográfico, ela já olhava para a questão das culturas, da questão da constituição, da integração naquilo que seria a integração no projeto de nação, aonde os grandes sertões, a Amazônia incluída, deveriam fazer parte, né? Há 30 anos atrás, eu vou tentando ir concluindo, que o tempo é muito curto, nós constituímos o nosso Instituto Leôncio Maria Dini, né? E lá já colocamos a questão da bio e da sociodiversidade. E um outro componente, a necessidade fundamental de integrar com o pensamento local, regional da Amazônia, com as instituições científicas ali presentes. Nós fizemos um levantamento a mais de 300 institutos no interior da Amazônia, ligada à área de pesquisa e área técnica, né? E, obviamente, centralmente, cada vez mais, a relação horizontal com o pensamento tradicional, com as comunidades dos povos originários, dos ribeirinhos, né? E isso tem sido um mote de atuação da Fiocruz. Para concluir, nós estamos tendo várias iniciativas muito impactantes, uma delas será, além da nossa presença que nós temos em Manaus, no Instituto Leôncio Maria Dini, e da nossa presença em Rondônia nós vamos ampliar essa presença para a criação, junto com a nossa unidade, de um centro de clima e saúde associado a várias instituições. Então, nós estamos colocando isso, o presidente Mário Moreira, né, e é sintonizado com a ministra Anísio, colocando esses temas que vocês estão discutindo, que nós estamos discutindo hoje aqui, como centrais do ponto de vista do norte do rumo de atuação da Fiocruz. Não vou falar mais, só dizer, clima, por exemplo, é tão importante que o Guterres, né, e o Tedros, né, o Tedros falam na OMS que o Acordo de Paris é o acordo mais significativo de saúde do século XX, pelas implicações que isso tem sobre a saúde. Então, muito obrigado por estar aqui presente. Eu vou acompanhar, espero até o final da tarde, né? E eu acho que é muito rica, e já vi algumas questões ligadas aí aos policy briefs, e agradeço muito aqui a presença e a participação da Fiocruz. Time up. Esse cartaz aí é tirânico. É tirano. Muito obrigada, Paulo. Fiocruz realmente é uma grande instituição da região, é uma instituição brasileira, mas eu acho que realmente é uma instituição que tem um impacto enorme na saúde na América Latina. Eu tenho o prazer agora de apresentar a nossa amiga Nilsa, que vem da Universidade Católica do Rio. A PUC é a sede também da nossa SDSN Brasil. Então, estou muito agradecida que você possa vir agora conosco. Muito obrigada, né? Saúdo a todas as pessoas presentes, né? A mesa, pela oportunidade de estar aqui representando a Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio e também a própria reitoria. A PUC vem atuando, né, há 2 anos com um programa estratégico, a gente chama de um projeto estratégico institucional, que é o Amazonizar. E esse projeto ele vem trabalhando e mapeando, identificando ações que possam ser implementadas, apoiadas, incentivadas na perspectiva do ensino, pesquisa e extensão.
e vou apresentar aqui muito brevemente para vocês, porque esse é o primeiro ano que a gente tem aí um financiamento público de apoio à extensão universitária no âmbito da pós-graduação pela CAPES. Então, nós submetemos, e esse projeto que nós estamos trabalhando de uma forma bastante coletiva e compartilhada, envolvendo departamentos, professores e ideias, né, em diferentes âmbitos da atuação da universidade. Ele se chama Saúde para o Bem Viver, Intervenções Extensionistas em Territórios Vulnerabilizados. O próprio título do projeto ele já aponta para nós a sinergia que ele traz com relação à saúde única, porque considerando os princípios do bem viver, a gente está falando de desenvolvimento, mas também de envolvimento, né? Eu tenho muito cuidado, né, para a gente não parecer que a gente leva daqui, ainda mais no Rio de Janeiro, a gente, né, sempre uma referência sudeste para o resto do país, mas a nossa preocupação de estar trabalhando de forma colaborativa, participativa, interdisciplinar, transdisciplinar, né, nos territórios onde a gente vem, então, começando esse processo. No âmbito desse projeto especificamente, de acordo com o orçamento que a gente tem disponibilizado pela CAPES, nós elegemos como território de prioridade trabalhar na Ilha do Marajó, porque a Ilha do Marajó ela concentra, né, em alguma medida, num espaço geográfico um pouco menor, mas todas as questões que fazem para nós um processo de aprendizagem interdisciplinar. Então, elegemos, em princípio, né, tivemos um grupo de professores que fizeram uma primeira visita de imersão há 2 semanas, e estamos aí desenhando um projeto de intervenção que leve em conta os saberes das comunidades tradicionais, das comunidades locais e o total envolvimento da população como parceira do projeto. Isso para nós é fundamental, né? Porque pensar em todas as questões que hoje passam pelo debate da sustentabilidade e da questão da própria diversidade, ele só vai existir se a gente conseguir fazer ele com as pessoas. E aí buscar esse envolvimento é fundamental como um caminho, né, para que a gente possa fazer a universidade chegar até lá de uma forma, de fato, colaborativa e que possamos aprender juntos, né? Temos muito ensinado aqui, mas temos muito a aprender também com a população vulnerabilizada dos territórios amazônicos, né? E quando a gente fala desse território amazônico, dessa priorização, nesse primeiro momento, com a questão da Ilha do Marajó, também dialoga com a questão da COP30 em Belém no próximo ano. Então, os objetivos que nós construímos para esse programa de saúde e bem-estar e bem viver, perdão, no âmbito da CAPES, ele passa pelos 17 ODS, agora 18, mas o 18º ele já entra transversalmente aos demais 17. Então, a gente compreende, né, que o desenvolvimento sustentável e com sustentabilidade ele só vai se dar a partir de um trabalho dialogado e construído em parceria com as comunidades locais. Então, eu deixo, né, a PUC, coloco a PUC, né, como parceira para essa empreitada, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, saudando as pessoas para esse diálogo que a gente vai ter nessa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei encantada quando conheci o reitor, e o reitor disse que, faz um ano atrás, né, e ele disse que ia fazer a PUC amazonizada, né? E eu acho que amazonizar, temos que amazonizar o mundo inteiro. Vamos começar com a América Latina, mas é o mundo inteiro. Aliás, eu vi uma grande exposição em Barcelona, que chama-se Amazônias, The Ancestral Future. E é maravilhosa, porque justamente vem com toda a história de como é que é importante a Amazônia para o mundo inteiro, e como o conhecimento ancestral é tão importante, incluindo o fato que vieram artistas da região. Então, é fantástico. Bom, muito obrigada. E eu vou pedir a nossas 2 pessoas que vão introduzir os Policy Briefs nos acompanharem agora. Sim, por favor. Então, vou pedir a Ilana e a Catarina. Vem aqui. Senta aí.
Bom, então agora vamos nos escutar a Ilana, que vai nos apresentar o Policy Brief de Saúde. Olá, me escutam bem? Vou ficar de pé, eu acho que fica mais confortável para falar. Consigo mudar aqui, será? Os slides? Vai lá, vai lá. Tá. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Ilana, sou nutricionista e faço doutorado em Saúde Pública e Meio Ambiente na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E eu vou apresentar o Policy Brief Saúde na Amazônia, Desafios Ambientais, Sociais e Econômicos. E eu quero destacar aqui de todas essas pessoas que participaram da construção do Policy Brief, a professora Sandra Reicon, que não pôde estar aqui com a gente hoje, porque está com uma agenda em outro país, e Glória Amparo Rivera, que é indígena nasa colombiana, que deu um toque muito especial para esse Policy Brief, para que a gente pudesse integrar conhecimento tradicional com conhecimento científico ocidental. Então, para começar, é importante dizer que atividades antropogênicas e econômicas, legais e ilegais, como, por exemplo, o desmatamento, deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Desmatamento, a expansão da agricultura, da pecuária, as atividades de mineração, o desenvolvimento de infraestrutura que está a serviço do capital, que está a serviço do agronegócio, principalmente, as pressões socioeconômicas, como a violência, os diversos não acessos à saúde, educação, renda, tudo isso, em conjunto com as mudanças climáticas, influenciam na ocorrência de incêndios florestais, de altas temperaturas, poluição do ar, secas e inundações muito mais frequentes e severas, poluição dos ecossistemas como um todo. E esse conjunto de fatores gera uma série de impactos na saúde humana. E aqui a gente destaca alguns deles, todos eles estão abordados no Policy Brief. A gente fala de ameaças ao bem viver de povos e comunidades tradicionais. Falamos de doenças cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, doenças relacionadas ao calor, insegurança alimentar, desnutrição e soberania, ameaças à soberania alimentar, que todas elas são coisas diferentes e principalmente os povos indígenas e comunidades locais estão muito afetadas. Enfim, uma lista extensiva de impactos para a saúde, e a gente destaca o risco de doenças infecciosas emergentes e os desafios de predizer essas doenças que podem ocorrer da Amazônia para o mundo. Então, as duas primeiras mensagens que precisam ficar marcadas nesse policy é que a degradação ambiental e a mudança climática aumentam os riscos à saúde. Então, como eu falei, as populações e regiões mais vulneráveis, povos indígenas e comunidades locais. E em relação à poluição do ar e ondas de calor, um destaque para os indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis pré-existentes e crianças e idosos. Em relação aos sistemas de saúde e saneamento, esses sistemas eles sofrem com desafios e colapsos sistêmicos na Amazônia, um problema muito grande em relação à infraestrutura de saúde para atender as necessidades das populações locais, e um acesso muito precário a questões básicas, como água limpa, gestão de resíduos sólidos e tratamento de águas residuais. A quinta mensagem é a preocupação crescente com doenças infecciosas emergentes, principalmente em função da degradação ambiental, do desmatamento, do comércio ilegal de animais silvestres, que aumenta o risco de spillover, que seria esse transbordamento de micro-organismos, principalmente vírus, de uma espécie para outra. Isso acaba gerando uma ameaça às espécies, perda da biodiversidade de nichos ecológicos e acelera a disseminação de patógenos. Isso representa, então, um risco não só para as pessoas que vivem na Amazônia, mas um risco global, em função de poderem surgir epidemias e, consequentemente, pandemias novas, em função da degradação ambiental. E uma maior aproximação dos humanos com a vida selvagem em função dessa degradação, aumentando o risco de transmissão de doenças de origem zoonótica. E aqui a gente colocou, então, a imagem do One Health, né, da estratégia de saúde única, para integrar a saúde animal, ambiental e a saúde humana.
Então, o que a gente precisa fazer para responder a esse cenário? A gente sabe que saúde na Amazônia é um tema muito amplo, então a gente não vai conseguir dar conta de abordar tudo aqui. A gente elencou algumas questões principais. São 5 recomendações principais nesse Policy Brief para atender a esse contexto que a gente mostrou no início. E a gente não pode só trabalhar com os impactos na saúde, a gente precisa trabalhar em diversos níveis diferentes, endereçar todas essas questões ao mesmo tempo, com máxima prioridade, para que a gente consiga ter algum tipo de resultado. Então, a primeira recomendação é um 2 em 1, na verdade, endereçar as desigualdades sociais e fortalecer os sistemas de saúde e saneamento. Não tem como a gente falar de saúde na Amazônia sem falar de redução da pobreza. A gente precisa falar de promoção da equidade de gênero, focando na saúde de mulheres, crianças e idosos. Fortalecer o sistema de saúde e saneamento, como eu falei, né? Investimentos nessa infraestrutura de saúde e saneamento, capacitar os profissionais de saúde para que eles atuem nesse contexto de mudanças climáticas e equipar também, né? Porque não adianta a gente falar em capacitação sem que essas pessoas tenham estrutura mínima para dar assistência à população. A segunda recomendação é priorizar, então, comunidades indígenas locais e remotas na formulação de políticas, no sentido de fazer com e não somente fazer para. Acho que isso foi enfatizado bastante aqui na mesa de abertura. Então, comunidades remotas, é necessário distribuição de suprimentos, pensar em como melhorar a logística para que medicamentos e testes rápidos cheguem nessa população, e isso melhora muito desfechos relacionados com HIV, com malária, especialmente entre gestantes e crianças. Endereçar os problemas relacionados com eventos climáticos extremos, levar assistência para essas pessoas em momentos em que a gente tem inundações ou secas ou incêndios florestais. A gente precisa ter unidades móveis de saúde equipadas para chegar até essa população. E fortalecer todos os níveis de atenção à saúde, primário, especializado, urgência e emergência. Destaca equipes experientes em áreas remotas, como o programa Mais Médicos, que é uma experiência interessante, e também os agentes comunitários de saúde, agentes indígenas de saúde, que fazem um trabalho muito importante em áreas remotas e que precisam ser valorizados. E melhorar o acesso, então, a cuidados especializados através da telemedicina, e abordar as questões de saúde mental, principalmente entre os povos indígenas, com um número crescente de suicídios e outros problemas de saúde mental que a gente tem muita dificuldade de monitorar, diagnosticar e tratar. Aqui é só um exemplo de um calendário ecológico que está no Policy Brief, vocês podem olhar depois com calma, mas só para a gente dar o exemplo da integração dos saberes tradicionais, aqui nesse Policy, a gente tem, isso foi formulado por Glória, né, e Henrique, que são indígenas da Colômbia. A gente tem aqui uma leitura de como a natureza, as constelações, os níveis das águas, tudo isso influencia na saúde e as perturbações em vermelho da mudança climática nesse sistema, nessa leitura do ambiente e no seu impacto à saúde local. A recomendação 3, então, projetar e implementar urgentemente os planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, e aqui a gente tem alguns exemplos, como a integração de dados epidemiológicos entre países, setores e níveis, sistemas de alerta precoce, índices localizados de estresse por calor, infraestrutura para promover conforto térmico, como ar-condicionado em lugares estratégicos, como escolas e unidades de saúde, água, né, que é uma coisa básica para promover conforto térmico, promover, entre outros. A quarta recomendação é reduzir o risco de doenças infecciosas e emergentes na Amazônia através de uma resposta que seja transnacional e coordenada, com agendas de pesquisa, com conhecimento tradicional, com sistemas de vigilância, com modelos preditivos, né, como a academia pode contribuir, e também com iniciativas internacionais de financiamento, e investir em restauração e intervenções no uso da terra, para a gente endereçar esses problemas. E, por fim, a nossa quinta e última recomendação é promover a restauração e conservação e os sistemas alimentares sustentáveis na Amazônia. Aqui a gente tem alguns exemplos de coisas que influenciam nesse sistema alimentar. Então, a gente tem o uso intenso de agrotóxicos, o desmatamento, a degradação ambiental, monocultura. Tudo isso influencia
na Amazônia. Então, a gente precisa, como recomendação, interromper imediatamente o desmatamento, promover uma transição energética justa, apoiar o turismo de base comunitária, restaurar áreas degradadas, conservar ecossistemas, promover agroecologia e soberania alimentar. Saúde é uma coisa muito ampla, né? Então, a gente não pode falar só de questões clínicas, a gente tem que falar de todo esse contexto. Se vocês quiserem, então, entrar, escanear o QR Code, olhar com calma depois do Policy Brief. Muito obrigada. Obrigada, Ilana. Realmente um policy brief very comprehensive. E eu acho que põe a saúde, que está involucrada em todas as áreas, né? E eu acho que é fantástico. Muito obrigada. Eu vou pedir agora a Catarina. Alô, alô? Eu vou ficar em pé também. Não? Para onde que eu tenho que apontar? Acho que para cá. Alguém poderia ajudar? Isso. Alô? Aí. Tá. Agora foi. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença e agradeço também a todo o apoio do painel científico para a gente construir esse documento. Então, eu vou apresentar para vocês, bem brevemente, o contexto do Policy Brief sobre estratégias para implementar a restauração florestal em grande escala na Amazônia. Então, ele foi liderado por mim e pela Natália Nascimento, que está acompanhando a gente online, também em colaboração com a Silvia Galegos, Daniele Celentano, Daniel Vieira, Carolina Fernandes, Silvio Brienza e André Peliciotti. Talvez vocês conheçam alguns deles. A Amazônia, como já foi falado, introduzido anteriormente pela mesa e pela Ilana, está em direção a uma condição crítica de degradação, né, o que a gente conhece como os tipping points, o ponto de não retorno, causado pela continuada degradação dos ecossistemas, desmatamento, conversão de florestas em pastagens, monoculturas e atividades degradantes, né? Então, essa degradação somada com as mudanças climáticas que estão acontecendo fortemente, cada vez mais forte, estão gerando consequências desastrosas para todas as formas de vida na Amazônia. E, por isso, é urgente restaurar esses ecossistemas degradados. Os países amazônicos... Voltou? Os países amazônicos assinaram acordos internacionais se comprometendo a frear o desmatamento e a restaurar 30% dos ecossistemas degradados até 2030. Temos apenas 6 anos para chegar lá e muito pouco foi feito. Então, realmente, é urgente a restauração desses ecossistemas. E para conseguir restaurar essa extensão tão grande, se a gente contar só as áreas... Alô? Se a gente contar só as áreas desmatadas, 30% disso na bacia amazônica significa em torno de 20 milhões de hectares. Para restaurar uma área tão grande, tão extensa, num ecossistema complexo, a gente precisa de estratégias que estejam adequadas aos diferentes contextos ecológicos, sociais, econômicos e culturais da Amazônia. Então, se a gente... Opa, para cá. Então, no arco... tem que... No arco do desmatamento, por exemplo, nas áreas onde a gente tem maior quantidade de áreas desmatadas, que a gente quer transformar num arco da restauração, é onde estão concentradas as propriedades privadas. Então, nessas áreas, a gente tem pequenos proprietários, médios proprietários, latifúndios, com diferentes interesses, com diferentes origens. Em outras áreas da Amazônia, bom, e aqui, né, claro, muito desmatado, então também muito mais difícil de se restaurar. Em outras áreas, a gente vai ter terras indígenas, unidades de conservação com diferentes categorias de uso e também habitadas por diferentes grupos étnicos, pessoas com diferentes valores, objetivos e interesses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a restauração em grande escala, para a gente conseguir restaurar diferentes áreas da Amazônia. E, para isso, então, precisamos de diferentes estratégias.
tem lugar, né, tem espaço para todo tipo de restauração. Por exemplo, a regeneração natural, que seria uma estratégia mais barata, né? Então, ela é a que tem o menor custo comparado às outras. A natureza faz o trabalho, basicamente, mas ela é muito dependente da condição ecológica daquele lugar. Ela não funciona em qualquer lugar. Ela vai funcionar em paisagens que são menos degradadas, né? Ela vai ter benefícios ecológicos maiores, em geral, do que com outras estratégias, de modo geral, mas benefícios sociais um pouco menores, porque não tem tantas espécies úteis, por exemplo. Em situações de maior degradação, vai ser preciso um investimento maior na restauração, plantio de sementes e mudas, que tem um custo maior, mas também tem uma geração de empregos associada. Então, tem um benefício social associado a esse plantio, né? E gera uma cadeia de suprimentos, uma cadeia produtiva. Os sistemas agroflorestais são sistemas muito associados culturalmente às práticas e aos valores amazônicos, né? Então, é um tipo de sistema que é muito usado na região e que tem muitos benefícios econômicos e sociais, aumenta a segurança alimentar das populações locais, pode gerar renda também com a comercialização dos produtos, e também a silvicultura de espécies nativas. E aqui a gente está falando não de monoculturas de espécies nativas, mas silviculturas biodiversas, que podem também gerar produção de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, gerando renda para as populações. Então, essas diferentes estratégias vão ser possíveis em diferentes lugares, né? Para cada uma delas, você precisa de condições específicas para que ela aconteça e interesses sociais e econômicos também diferentes. De toda forma, a decisão por qual estratégia usar, ela tem que ser tomada no nível local. Ela tem que ser tomada junto com as populações. Então, aí uma mensagem para que os programas de restauração não tragam já a estratégia como restaurar, mas tragam a oportunidade de restaurar e ser decidido como restaurar localmente, de forma alinhada às necessidades e aos objetivos das populações locais. Então, com isso, a gente traz uma série, 7 ações prioritárias para alavancar a restauração dentro dessas mensagens principais da diversidade de contextos e da diversidade de estratégias que podem ser usadas. Claro que tem muito mais estratégias, é um gradiente, e nós temos também a oportunidade de criar estratégias melhores, mais resilientes de restauração, se tivermos um diálogo também de conhecimentos entre a ciência, entre o conhecimento técnico e o conhecimento local. Mas número um é conservar e proteger as florestas que já estão em pé. Isso, com certeza, é mais barato do que qualquer ação de restauração e é necessário. Então, os programas de restauração deveriam incluir a proteção das florestas em pé também. E a proteção das florestas secundárias. São florestas que estão regenerando naturalmente. Na Bacia Amazônica, tem 18 milhões de hectares de florestas em regeneração, que são perdidas anualmente com muita facilidade, são perdidas e regeneram, e a gente precisa proteger para que elas sejam efetivamente uma fonte de restauração da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos. Então, reconhecer também a regeneração natural como uma opção de restauração, que nem sempre ela é reconhecida. Desenvolver uma cadeia produtiva da restauração. Então, para a restauração ativa, para o plantio de sementes e mudas, a gente precisa de sementes, precisa de mudas, precisa de pessoas coletando as sementes, precisa de pessoas produzindo as mudas, precisamos de infraestrutura, logística também, né, que é um pouco mais complicado na Amazônia do que em outros lugares. Estou olhando o meu tempo ali. Fortalecer as sociobioeconomias, né? Isso passa também por outro policy brief do painel, que a produção da restauração produtiva, né, dos sistemas agroflorestais, da silvicultura, precisa ser escoada para a região e para fora dela, e para isso é preciso toda uma infraestrutura para que isso aconteça. Promover a integração de conhecimentos, como eu já falei,
fortalecer as políticas públicas existentes. A gente sabe que não é suficiente ter a política pública, é preciso também ter governança sobre ela e que ela seja transversal, que ela não seja a restauração um tema só do meio ambiente, mas seja também do desenvolvimento agrário, da agricultura e de diferentes pastas. E assegurar mecanismos de financiamento que sejam flexíveis, que permitam uma flexibilidade, uma adaptação ao longo do projeto, da implementação do projeto de restauração, e que incluam também todas as fases da restauração, que começa com o engajamento dos diferentes atores e termina com o monitoramento do que já foi implantado. Bom, então, com isso eu fecho. O futuro da Amazônia depende, né, de ações imediatas e integradas que unam, portanto, a conservação, a restauração e a justiça social. Então, convido vocês a conhecer o nosso Policy Brief. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Foi realmente uma excelente apresentação da problemática de restauração, que é uma área de investimento importante na Amazônia. Nós ficamos muito orgulhosos também que o BNDES estabeleceu um fundo justamente para restauração, e eu posso dizer que teve uma influência do nosso painel, particularmente no trabalho que eles fizeram sobre restauração. Bom, temos aqui, vamos fazer uma roda de perguntas. Temos conosco em linha os nossos co-presidentes, o Dr. Carlos Nobre, Dr. Marielo Peña Claros, que estão conosco, e nossos panelistas aqui. Então, vou fazer algumas perguntas para vocês participarem nesse debate. Carlos, este ano a Amazônia passou por secas e incêndios históricos. Quanto perto estamos de um ponto de não retorno? Como isso poderia impactar a saúde humana dentro e fora da Amazônia? Como a restauração poderia ajudar a reverter esse cenário? Boa tarde a todas e a todos. Muitíssimo obrigado à Academia Brasileira de Ciências. Luiz, uma grande satisfação vê-lo e ter apoiado aí o painel científico para a Amazônia poder lançar esses dois policy briefs muito importantes. Eu vou responder, Emma, bem rapidamente. Sim, este ano nós tivemos a seca recorde da história da Amazônia. Começou em 2023, mas bateu o recorde em 2024. Foi o ano com a menor quantidade de chuva, um total aí de 18 meses, o mais baixo nível de todos os rios da Amazônia. O ano passado foi mais o Rio Negro, esse ano foram todos os rios, Solimões, Madeira, Negro, todos os rios, bateu todo o recorde, e isso tem muito a ver com a mudança climática do aquecimento global, que nós tivemos um El Niño muito forte, de abril do ano passado a maio desse ano. El Niño sempre geram secas na Amazônia, um fenômeno natural, mas foi um El Niño muito forte. E também tivemos e continuamos a ter o Oceano Atlântico ao norte do Equador mais quente do registro histórico, que tem tudo a ver com as mudanças climáticas, o aquecimento global, e também o Oceano Atlântico muito quente ao norte do Equador induz secas, como foi a seca de 2005, 2010, depois o El Niño mais forte do registro histórico, 2015 e 2016, e agora El Niño e Atlântico Norte muito quente. E nós tivemos, então, 4 secas muito fortes em 20 anos, 2005 a 2024, quando, historicamente, a gente tinha uma seca a cada 20 anos. Então, isso é para dizer tudo a ver com o aquecimento global, mas também a intensidade das secas é muito, muito forte pela interação sinergística do aquecimento global, induzindo secas, com o desmatamento. As pastagens, nós já temos aí 1 milhão quase de quilômetros quadrados desmatados, mais 1 milhão, quase 1 milhão também de quilômetros quadrados em vários estágios de degradação. Essa área desmatada quase toda foi substituída por pastagens. A gramínea degradada recicla muito menos água e faz com que
a seca também fique muito mais forte. Então, essa interação sinergística. Quão perto estamos de um ponto de não retorno? De fato, infelizmente, os relatórios do painel científico, ele já, desde o primeiro de 2021, já mostrava que a Amazônia estava muito perto de um ponto de não retorno e, infelizmente, a situação ficou até pior agora, nos últimos 2 anos. E numa área imensa da Amazônia, do Atlântico até Bolívia, Colômbia e Peru, a planície principalmente, ela está na beira do ponto de não retorno. A estação seca em toda essa região, uns 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ela já está 5 a 6 semanas mais longa de 1979 a 2024. 45 anos, ela já está ficando mais longa. Quando ela atingir 6 meses, esse é o envelope climático da savana tropical, do Cerrado. Então, a floresta vai. E também é muito importante ver que ali no sudeste da Amazônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso, estudos importantes mostraram que a floresta já virou fonte de carbono, por causa da estação seca muito longa, muito quente, 2, 3 graus mais quente, 20, 30%. E toda essa região do sul da Amazônia e até mesmo um pouco do nordeste, um grande aumento da mortalidade das árvores. Então, infelizmente, essa região imensa está muito perto de um ponto de não retorno. Se passarmos do ponto de não retorno, e podemos atingir o ponto de não retorno até 2050, aí nós vamos, em 30 a 50 anos, perder no mínimo 50% da Amazônia, podemos perder até 70% da Amazônia, só vai sobrar a floresta ali nos Andes, porque ali chove muito, 3 a 5 metros, mesmo caindo a chuva, continua tendo chuva suficiente para manter a floresta. Se isso acontecer, em 30 a 50 anos, nós vamos jogar 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando impossível manter a temperatura global não mais quente que 1,5 graus. E qual que é o gigantesco risco? Esse risco vem agora. Nós já estamos há 17 meses com a temperatura do planeta 1,5 graus mais quente. Janeiro a outubro desse ano, 1,56 graus mais quente em todo o planeta. Então, tem um gigantesco risco. Se o ano que vem, 2025, continuar 1,5 graus mais quente, provavelmente a ciência vai bater o martelo que já atingimos 1,5 graus. Se isso acontecer e nós mantivermos somente as metas do Acordo de Paris, que é reduzir 43% das emissões até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050, nós chegaremos em 2050 com 2,5 graus. Se isso acontecer, não tem mais salvação à Amazônia, nós vamos passar do ponto de não retorno. Por coincidência, eu estou aqui na COP29, isso já começa a ser discutido. Eu hoje participei, eu estava na audiência de um evento com a ministra Marina Silva e a ministra também, vice-ministras da Inglaterra, do Reino Unido, e pronto, já se começou a dizer desses riscos, e vocês todos aí no Rio de Janeiro viram uma declaração muito importante do presidente Lula, se não me engano, 2 dias atrás, que ele falou que no G20 que nós temos que atingir metas de zerar as emissões em 2040. Então, não tem a menor dúvida que esse vai ser um grande desafio. A minha impressão aqui na COP29 é que não vai sair essa decisão aqui, apesar que a COP29 vai terminar só no sábado agora. Mas, então, de novo, COP30 vai ser a COP mais importante da história, porque nós vamos ter que realmente ir numa missão de zerar as emissões muito antes de 2050. Bom, aí vamos lá. As outras 2 perguntas. Como poderia impactar a saúde dentro e fora da Amazônia? Bom, o Policy Brief já falou isso, né? Então, não vou falar muito, não, só falar que, logicamente, se passar do ponto de não retorno, essa degradação ela vai estar tão junto com fogo. Vocês viram, esse ano bateu todos os recordes de incêndio, vocês viram a gigantesca poluição, os estudos estão mostrando dezenas de milhares de mortes pelas micropartículas da queimada, e
estudos mostram também mais de 150 mil casos de pessoas internadas em hospitais, postos de saúde da Amazônia brasileira por causa da poluição do fogo. E também isso foi mostrado muito bem no Policy Brief, o risco de epidemias e pandemias se torna gigantesco. Já está, como vocês sabem, pela primeira vez, febre Oropouche, febre Maiaro. E a Fiocruz e Evandro Chagas já detectaram mais de 30 zoonoses, coronavírus, hantavírus, arenavírus e muitos outros riscos. Então, fora outros que a Policy Brief está mostrando risco na saúde. E fora da Amazônia também, como eu falei, epidemia, essa Oropouche já pegou todo o Brasil e pegou alguns outros países amazônicos. E também a fumaça teve, São Paulo, em setembro, teve 5 dias com a poluição a maior poluição de 120 cidades monitoradas de poluição por causa da onda de calor e da poluição. Os rios voadores, infelizmente, não trouxeram saúde para São Paulo, trouxeram as micropartículas dos poluentes, também depois o Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Então, esses são impactos dentro e fora. E, por fim, deixa eu só falar, então, a importância da restauração. O Policy Brief mostrou muito bem todos os desafios, todas as maneiras, mas eu quero falar um outro aspecto que está no Policy Brief, mas eu quero destacar aqui por que a restauração é essencial, além de não deixar a temperatura do planeta passar de 2 graus, chegar a 2,5, mas o que é? Por que a estação seca está ficando mais longa? Lógico, secas mais frequentes, mas também, muito importante, a pastagem degradada recicla durante 6 meses por ano 1/3 ou 1/4 do que a floresta recicla de água. Então, quando a floresta restaurada começar a crescer, ela baixa a temperatura, ela vai reciclar muito mais, ela vai fazer parar a estação seca de ficar maior e, lógico, imensa combate à emergência climática. O projeto Restauração Florestal, que a Emma mencionou, que o Brasil lançou na COP28, 240 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira, isso vai remover mais de 12 bilhões de toneladas de gás carbônico. Mas, além disso, o mais importante é que vai mudar o microclima da região muito afetada. Então, isso é essencial para salvar a Amazônia, vai diminuir muito também o número de incêndios. Então, a restauração, com todos os aspectos que foram mencionados aqui, a sociobioeconomia, mas também é essencial para evitar o ponto de não retorno, além, obviamente, de termos que zerar desmatamento, degradação e o fogo. Eu deixo isso como o gigantesco desafio. Olha, estudo que saiu numa revista da Nature, agora semana passada, mostrou 20 anos de análises aí do desmatamento da Amazônia, desmatamento e poluição e impacto na saúde. E mostrou uma coisa meio óbvia. Toda vez que caía muito o desmatamento, diminuía demais o impacto na saúde. O que aconteceu esse ano? O ano passado, 2023, esse ano, nós já tivemos mais de 50% de queda no desmatamento em toda a Amazônia. Explodiu os incêndios. Então, veja bem, e, infelizmente, isso aí é uma coisa que a ciência ainda tem que demonstrar, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Mais de 50% dos incêndios foram criminosos. Então, vem mais um desafio, e eu paro por aqui e parabéns a vocês, a esses 2 Policy Briefs, informações muito importantes mesmo para nós salvarmos a Amazônia. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Obrigada, Carlos. Eu vou pedir agora a nossa outra contra-presidente, Marielos, quais são os impactos do trabalho do Science Panel da Amazônia na formulação de políticas e no envolvimento de diferentes partes interessadas, incluindo o setor financeiro? Boa tarde a todos. Espero que me escutem bem. Eu vou procurar responder em portunhol. Vamos ver como vai indo. Eu gostaria de começar parabenizando as autoras dos 2 Policy Briefs que têm sido apresentados. Eu acho que estes Policy Briefs e os Policy Briefs
anteriores que a gente tem produzido como painel científico, então, realmente procuram ter um impacto nos tomadores de decisões e de vir realmente com propostas concretas de que se poderia fazer para evitar os pontos de não retorno, promover a restauração, etc. Então, um dos temas que eu gostaria de ressaltar, eu acho que você mencionou já um pouco, Emma, é o tema dos arcos de restauração. O conceito de arcos de restauração em áreas com uma alta taxa de deforestação, já seja no Brasil, na Bolívia, outras regiões da Amazônia, é uma proposta que a gente lançou lá no 2022, no Policy Brief, que chamava justamente Arcos de Restauração. E esse conceito tem sido tomado muito em conta para o programa de restauração que o Brasil que tem definido e o BNDES está implementando. Então, acho que esse é um exemplo muito concreto de qual é o impacto que o SPA, que o painel está tendo. Outro exemplo que eu gostaria de dar é o trabalho que a gente tem feito com o Parlamento Andino. Então, com o Parlamento Andino, eles se acercaram a gente com a pergunta: podemos falar o que está acontecendo com a Amazônia? E a gente tem elaborado um informe que foi apresentado no Parlamento Andino e que foi aprovado e que derivou em uma promulgação da Amazônia como zona em emergência, pelo tema da deforestação, dos incêndios, da proximidade de um ponto cercano, um ponto de estar em um ponto cercano, um ponto de não retorno, né? E a gente também tem engajado, numa conversa com muitos atores no setor financeiro, tanto para ver que os diferentes atores no setor financeiro estão fazendo, mas também para aprender quais são boas práticas que levam à sustentabilidade, para começar uma discussão de como que a gente poderia fazer para evitar ter, por exemplo, incentivos negativos hacia a biodiversidade ou hacia as florestas, né? E como que a gente poderia, como que o setor financeiro pode contribuir com as tomas de decisões que fazem, com os financiamentos que eles provêm, como que eles podem ter um impacto positivo na conservação das florestas. Esse tema, por exemplo, aí voltamos novamente ao tema da necessidade de financiamento para socioeconomias, necessidade de financiamento para novos produtos, como estava falando o colega do ouro amazônico, e tudo para lograr fazer isso numa escala grande, como precisa, a gente vai ter que ter financiamento, vai ter que ter um apoio legal para poder implementar todas essas mudanças no conceito de desenvolvimento que a gente precisa mudar para a Amazônia, né? Então, esses são alguns dos exemplos que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Marielos. E agora eu vou passar no nosso Catarina. Catarina, quais os trade-offs entre a generação natural e restauração ativa? Como o setor financeiro poderia ajudar a financiar essas diferentes possibilidades? Aqui. Obrigada, Emma, pela pergunta. Obrigada. Alô? Sim. Eu falei um pouquinho na apresentação, né, mas os trade-offs, né, entre regeneração natural e restauração ativa. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, restauração ativa seria o plantio de mudas ou sementes, plantio direto de sementes, né? A regeneração natural ela tem um custo muito baixo, o que é necessário é principalmente proteger a área contra degradação, ou seja, cercar contra o gado, fazer acero contra o fogo.
Então, ela é muito barata, a natureza faz o seu trabalho, mas isso não é possível em todos os lugares. Normalmente, a regeneração natural ela vem com qualidade, né? Porque a gente também quer uma regeneração natural com bastante diversidade, e com diversidade ela vai acontecer onde está próximo de fragmentos florestais, então próximo de fontes de semente, e áreas que não foram intensamente manejadas ou utilizadas por muito tempo. Por exemplo, áreas que foram agricultura de soja mecanizada por muitos anos seguidos, dificilmente a floresta vai regenerar ali. Então, ela é uma opção muito boa, mas não para todos os lugares, né? Então, esse é uma característica e é muito importante, acho que dentro do o que financiar, né, como financiar a regeneração natural, uma parte importante é a capacitação, é a gente conseguir disseminar a informação de que ela é interessante, de que ela é uma boa forma de restaurar, mas não em todo lugar, e aonde, como identificar aonde existe um potencial de regeneração natural. Localmente, né, a gente tem agora um artigo que saiu, Renatinho é autor também, um mapa global de potencial de regeneração natural, super útil para se tomar decisões, mas no fim você precisa também chegar localmente para definir, entender realmente esse potencial. Então, a capacitação é muito importante e é um tipo de restauração que pode ser financiada por pagamentos por serviços ambientais. Né, por sequestro de carbono, no longo prazo, ela é bastante eficiente no sequestro de carbono e na recuperação da biodiversidade. Então, os créditos de biodiversidade, a gente não sabe muito bem como que vai acontecer, mas eles podem ser uma alternativa ao sequestro de carbono, né, ao mercado de carbono. E programas de conservação também, para ajudar a conservar a floresta em pé e as florestas secundárias que estão em pé. Né? Então, como eu falei, tem 18 milhões de hectares de floresta secundária na Amazônia, a maioria delas é cortada com menos de 10 anos, então a gente precisa de financiamento também para manter elas em pé. Né? A restauração ativa ela tem um custo muito alto, você precisa preparar a área, adquirir sementes, adquirir mudas, então ela tem um custo alto, ela precisa de um financiamento mais importante, né? E esse financiamento pode vir, está vindo atualmente também do mercado de carbono, né? Também de outros programas de pagamento por serviços ambientais, mas também a gente precisa pensar em créditos, crédito florestal, crédito para restauração, assim como a gente tem os créditos, né, para implantação, por exemplo, de sistemas agroflorestais, hoje a gente já consegue, o produtor já consegue acessar créditos desse tipo, ter créditos mais direcionados para a restauração produtiva ou não, né, ou simplesmente a restauração do ecossistema. E um aspecto que é importante é um seguro, né? Preciso ter seguros para restauração, então é um investimento muito arriscado e que ainda tem, não sei se no próximo painel vão falar sobre isso, mas é um aspecto muito importante para ser discutido também. Obrigada, Carolina. Eu acho que o próximo painel vai poder tratar desses temas de uma maneira, particularmente o tema de seguros e dos riscos. Ilana, qual a importância do conhecimento indígena local para entender a saúde de forma mais integrada? Você já apresentou alguma coisa para além da saúde humana? Bom, na Amazônia a gente tem, só na Amazônia brasileira, que faz acho que 70% da Amazônia, né? A gente tem 180 etnias indígenas, então são muitas cosmovisões diferentes, são muitas línguas, muitas culturas diferentes, e não tem como a concepção de saúde dessas pessoas ser igual, né? E também não é igual a nossa, assim. Gostei muito que a Nilza trouxe a questão do envolvimento, né? Nego Bispo fala muito sobre isso nos livros dele, para a gente passar a pensar em envolvimento e menos em desenvolvimento, né? Essa palavra é um pouco desconfortável, assim. E a contribuição dos povos tradicionais para a saúde é justamente a gente poder, com a cosmovisão desses povos, que é acumulada através de milhares de anos, transmitida através da oralidade, a gente poder pensar
em como que eles estão fazendo um manejo sustentável dos seus recursos naturais, sem essa visão antropocentrista que a gente tem, né, de pensar em frameworks e endereçar as questões de saúde com base nas nossas necessidades humanas. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente, dos animais, porque a gente precisa ficar saudável e não pode adoecer. É uma visão que os indígenas, boa parte das cosmovisões indígenas não compartilham, né? Então, a gente precisa cuidar da natureza porque a gente é natureza. A gente precisa cuidar dos animais porque eles existem e eles merecem ser respeitados, né? Tem uma questão ética da relação dos indígenas com a natureza e com o seu território, que é muito contextualizada localmente. É um saber que nenhum de nós que não vive nesses territórios vai ter, então essas pessoas precisam ser escutadas e valorizadas, e a formulação de políticas precisa escutá-las para que a gente possa ser efetivos, entender o que é saúde para essas pessoas, que passa muito por uma concepção local de bem viver e não de algo pré-estabelecido, nós como cientistas ou como gestores, financiadores, etc. Obrigada. Temos várias perguntas que vêm dos participantes, estão online, e estamos atrasados com o nosso tempo. Então, eu vou pedir à Natália, que ela que tínhamos uma pergunta para ela, mas eu vou pedir para ela responder uma das perguntas que veio da plateia. E gostaria de saber se o financiamento através de créditos de carbono é considerado no Policy Brief e quais seriam as vantagens e desvantagens dessa fonte de financiamento no contexto amazônico. Essa pergunta vem da Ana Catarina Ávila. Para você, Natália. Obrigada, Emma. Boa tarde a todos. Felizmente, eu não pude estar presencialmente com vocês, testei positivo para a Covid ontem, mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Catarina, pela presença, pela pergunta, e Catarina Jakovac pela apresentação do Policy Brief. Bom, falamos brevemente sobre mercado de carbono, né, como uma das formas de financiar a restauração no Policy Brief. Não nos aprofundamos nisso, porque acredito que todo ano o ISPA precisa ter um policy brief de restauração. A impressão que eu tenho é essa, porque os impactos são sempre muito bons. Escrevemos do arco da restauração, o policy brief que a Ilana apresentou, a gente trouxe um pouquinho também sobre a importância da restauração para a questão da saúde. E eu acredito que hoje a gente tem uma evolução da discussão de restauração em todo o Brasil, né? Nas políticas públicas, e por isso a gente precisa avançar muito, né? Hoje nós já temos a primeira área protegida com concessão florestal para restauração, feita pelo Serviço Florestal Brasileiro, lá em Rondônia, que é uma área de intenso desmatamento. Se pensa como um crédito de carbono em nível de proprietário rural, enfim, proprietário privado, vai poder ser uma forma de financiar a restauração junto com bancos como o BNDES, e é algo que a gente tentou discutir um pouco no Policy Brief, não avançamos tanto, também trouxemos a questão do pagamento por serviços ambientais, mas tudo indica que o crédito de carbono, né, como uma das ferramentas mais avançadas de custear tanto conservação como conservação, né, florestal, vai ser uma ótima base de também financiar a restauração florestal. Claro que sem perder de vista, né, todas as problemáticas que o crédito de carbono, né, o mercado de carbono tem hoje, a questão das salvaguardas ambientais, sociais, culturais. Nós precisamos repensar muito as ferramentas de crédito de carbono, e talvez essa seja uma ótima oportunidade de se pensar, né, formas mais justas de negociar carbono, formas mais com respeito maior às culturas locais, às realidades sociais, tendo a restauração como uma base, né, como um objetivo desse crédito. Obrigada, Emma. Obrigada, Natália. Não estávamos esperando ela participar conosco, infelizmente, não pude chegar. Tem muitas perguntas, tem perguntas para o Paulo Gadelha, para Luiz Davidovich. Eu acho que a gente não vai poder responder agora, mas eu vou pedir para vocês, eu vou mandar as perguntas para depois responder pessoal online. Então, vamos ter 10 minutos para ter um café e depois começamos com o segundo painel. Muito obrigada. Bom, agora, depois de ter tido o nosso painel da apresentação dos Policy Briefs, agora temos com os parceiros, que são
muitos deles investidores nesses temas. Então, é um prazer que eles estejam aqui conosco. E eu vou começar com a Adriana, com a pergunta: como a iniciativa de financiamento para a restauração ecológica pode estar integrada na saúde? Boa tarde, obrigada pelo convite. E, obviamente, que tem uma ligação direta, né? No momento que a gente melhora o entorno, né? Vai ajudar na biodiversidade, como a Catarina já falou, e isso vai melhorar a saúde da população, né? Então, vai ter uma melhor biodiversidade, vai ter alimentos para todos, e os alimentos estão diretamente relacionados com a saúde. Então, a restauração florestal, a conservação florestal, a agroecologia tem uma relação direta com a saúde, né? Diminui as possibilidades de zoonoses, traz alimentos, além disso, beneficia o clima, né? Você vai ter locais que são menos quentes e, com isso, causam menos problemas de saúde. Então, eu acho que isso só tem benefício, sem contar o tanto que as árvores, né, que esse reflorestamento traz em termos de absorção dos gases de efeito estufa, né? Então, são várias vantagens que esse reflorestamento né, que tem para a saúde de um modo geral, né? Obrigada. Marcos, que medidas o BNDES está implementando para viabilizar a restauração em larga escala na Amazônia, inclusive através do projeto da Arco da Restauração? Bem, obrigado. É um prazer estar aqui. Um convite, agradeço o nome do BNDES. Então, a iniciativa Arco da Restauração, né, falando aqui da Amazônia, a principal é a iniciativa de contribuição do banco no sentido de reconstruir, transformar, né? O professor Nobre, né, que lançou essa ideia, a gente abraçou, o arco do desmatamento no arco da restauração, né? Para isso, precisa de muito dinheiro, né? A gente lançou uma meta até 2030 de apoiar, e aqui não só restauração, obviamente, mas com restauração e com a conservação, como a colega falou que um pouco antes, né, que a gente tem que aproveitar, né, Renato? Também isso é importante, que é mais barato, né, nos dá ajuda da escala. Mas, de uma forma ou de outra, seriam 6 milhões de hectares até 2030. E, para isso, se fosse só restauração ativa, replantio, a gente está falando aqui de 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, o que a gente tem feito para dar um pontapé inicial? O banco destinou R$1 bilhão, essa primeira iniciativa. São 450 milhões do Fundo Amazônia, tá, para recuperação por meio de gestores. Aqui estou falando de recurso não reembolsável. Tem todos os benefícios, foi colocado aqui, do apoio à sociobiodiversidade, da reconstrução da cadeia produtiva, de viveiros, de mudas, de coleta, sistema de coletas. Então, essa primeira parte. Outra, a gente tem reservado hoje o recurso mais nobre, o melhor recurso que o banco tem para empréstimo, que é o Fundo Clima. O Fundo Clima, ele tem uma taxa de juros de 1%, mais o risco, né? Ou seja, é uma taxa de juros abaixo da inflação. Então, esse também a gente disponibilizou o restante, 550 milhões. Até o Renato aqui, né, representando a Mombac, foi um dos projetos que a gente aprovou no ano passado, em agosto. Também aprovamos a ReGreen, né, outros projetos que a gente vem fazendo, outros que a gente está em análise, mas o grande desafio é como é que a gente ajuda a dar escala. Eu acho que o Arco da Restauração, ele traz esse mote. E aqui, eu diria, não só na restauração, acho que tem um outro desafio de dar escala na biodiversidade, na sociobiodiversidade. Porque existem grandes projetos, e eu já vou, uma fala inicial, né, já vou fechando com esse ponto, mas tem grandes projetos existentes, mas poucos que pensam em agrupar. Eu vou dar um exemplo aqui que é notório, que é o caso da Belterra, que ele trabalha com um pequeno produtor e agrupa milhares, centenas de pequenos produtores. Então, como é que a gente sai de projetos ultrameritórios, ninguém duvida disso, mas como é que a gente agrupa? Esse é um desafio. Cooperativando, talvez,
né? Talvez o caso que foi feito no Sul possa ser uma referência, mas para que isso vire uma atividade econômica e se impeça, né, naturalmente, a destruição da floresta. Esse desafio, acho que continua de pé, de como é que a gente transforma aquela atividade em uma atividade muito forte, né, que impeça qualquer destruição. E eu acho que aqui a gente está falando do restauro, mas também da bioeconomia. São esses dois pontos que são colocados e o banco está buscando enfrentar esses problemas. E o último ponto que eu termino aqui é como é que a gente junta o terceiro setor nessa batalha. Eu acho que é muito importante, porque a gente apoia diversos projetos, o Pedro até trabalha com a gente aqui do Floresta Viva, são diversos projetos, já foram 150 milhões de reais lançados em editais, mas ali vão ser apoiados assistência técnica verde, né, no setor de restauro, projetos de bioeconomia, mas como é que isso dialoga com os projetos que estão ocorrendo no território, né? Como é que isso é afetado à escala? Então, essa visão de trazer o terceiro setor e ele fortalecer as atividades econômicas e vice-versa, eles não são opostos. É uma besteira, eu acho, pensar assim. Eles têm que se dialogar e se fortalecer. Um fortalece o outro. Então, acho que esse também é um desafio para a gente pensar em transformação estrutural da Amazônia. E o banco está contribuindo, e aqui eu sinto um pouco falta do setor privado, financeiro, bancário brasileiro. Que muitas vezes a gente fala aqui como nação que há um banco verde, mas o que eu estou vendo aqui, né, tirando um pouco o chapéu, do BNDES atuando isso com muita força, né? Eu acho que a gente também tem que provocar e pressionar por uma contribuição maior do sistema bancário brasileiro, financeiro brasileiro. Produtivo, né, também está aí, o PL já começar a apertá-los agora, mas mais fortemente, mas o projeto envolver o sistema financeiro privado também é importante. Obrigada, Marcos. Eu acho que um dos diálogos que o painel também está tentando fazer é justamente com o setor privado, o banqueiro privado dos diferentes países. Começar com diálogos a nível nacional, já temos alguns que a gente fez no Peru, você na Colômbia e certamente nos 8 países da Amazônia. Mas a outra coisa que é importante do ponto de vista é que é um grande processo de experimentação, né, nesse momento. E eu, por exemplo, acompanho o painel do Congo agora e eles querem aprender como é que está acontecendo isso de restauração, porque lá também vai ter que ter o mesmo tipo de esforço. Obrigada. Pedro, que instrumentos econômicos e financeiros podem ser utilizados para apoiar a restauração na Amazônia? Como financiar isso tudo, né? Com enorme dificuldade, né? Eu estava olhando assim, os números que foram mencionados antes pela Catarina, pelo Nobre, quer dizer, 20 milhões de hectares de restauro. No barato, isso é uma continha de 50 bi de dólares. Como é que você paga essa conta? Quer dizer, é um valor muito grande. E principalmente para uma atividade que não gera uma receita direta. Quer dizer, não é que você esteja investindo numa atividade que basicamente vai começar a gerar um fluxo financeiro que justifica aquele investimento. Quer dizer, assim como a conservação, o restauro ecológico, ele só é feito por causa desse impacto ecológico, quer dizer, é o serviço ambiental, e muito dependente de um mercado ambiental, seja de crédito de carbono, de biodiversidade, seja lá do que for, que é muito elusivo, né? É muito difícil, eu trabalho com isso desde 1991, que eu estou nesse setor de crédito de carbono, mas é uma dificuldade enorme e está cada vez mais difícil você registrar projetos de magnitude, de escala, exatamente o que você estava falando, Marcos, né, dessa necessidade de você agrupar iniciativas gigantes para cobrir esses 20 milhões de hectares, e principalmente passando pelo mercado voluntário de carbono, que, a meu ver, está quase falido no modelo atual. Então, eu só vejo a possibilidade, quer dizer, nesse contexto, o que você faz, né? Para começar, eu acho que, enquanto que essas metodologias individuais de projetos, quer dizer, tem uns gênios, assim como o pessoal da Mombach, que consegue navegar isso, eu já fiz isso muito no passado, mas eu acho tão difícil, Renato, que eu acho que, se você realmente quer dar essa escala, você tem que ir muito mais para transações bilaterais entre países,
né, no contexto de um artigo 6.2 de Paris. Isso necessita uma coordenação, um esforço governamental. Quer dizer, porque o 6.2 é uma transferência governamental, acho que, né, o BNDES seria um ótimo ator para organizar um programa onde você tem várias fontes de financiamento, né, seja governamental, seja filantrópico, seja do próprio setor privado, para investir tanto na criação dos créditos, as atividades que levam ao crédito de carbono, mas a cadeia como um todo, como você estava dizendo, Catarina. Quer dizer, você pode trazer financiamento privado, completamente privado, para produzir muda. Se do outro lado você tem gente que pegou dinheiro do BNDES para plantar essas mudas e aí gerar uma commodity, não, um crédito de carbono, que pode ou não ser comercializado, dependendo do arranjo institucional. Quer dizer, se o Brasil dissesse, olha, vamos restaurar 50 ou 20 milhões de hectares, vamos transferir isso através do artigo 2, 6.2, deixa com a gente e vamos organizar uma enorme parceria público-privada que viabilize isso. Individualmente, claro que tem espaço para a Regreen, para a Mombac, para a EcoSecurity, de quem eu sou sócio, etc., fazerem seus projetinhos. Mas eu, humildemente, né, sendo sócio dessa empresa que foi da primeira no mundo, eu acho que a gente é muito bom para as nossas empresas, mas não vai resolver o problema conjuntamente ou individualmente do jeito que a gente está fazendo. Tem que ser um programa sério, de grande escala, governamental, conduzido, coordenado, talvez por um BNDES, né, fazendo esse arranjo e trazendo todo mundo junto. Quer dizer, essa é a minha, possivelmente usando outras fontes, inclusive, de financiamento, que pode ser aquele modelo dos Green Bonds, que o Brasil já, o Climate Bonds, que o Brasil já emitiu 2, onde em uma emissão de Climate Bonds você levanta 2 bilhões, o Brasil já fez 2 bilhões de dólares, que é o mesmo que todos os projetos voluntários conseguiram levantar no ano passado. Quer dizer, então, é uma coisa muito mais dinâmica, que atrás do dinheiro para a gente investir e, subsequentemente, você transfere esses créditos através do 6.2. Então, essa é a minha sugestão aqui para essa problemática. Muito bem, obrigada, Pedro. Eu acho que o próximo relatório do painel é sobre conectividade de ecossistemas, de conectividade do Flying River, mas eu acho que tem que ter a conectividade do financiamento também, como os pacotes onde pode coordenar, e tem que ser também para outros países, né? Eu acho que essa é uma das áreas que provavelmente tem que se fortalecer no futuro. Bom, Renato, você foi mencionado, e aqui queria dar Mombac, como o setor público e privado podem colaborar para avançar a restauração em larga escala na Amazônia através de blended finance, e como a redução de desmatamento pode ser importante para a saúde humana. Boa tarde a todas e todos. Emma, parabéns pelo Policy Brief e muito obrigado aqui pelo convite. Eu acho que grande parte já foi falado aqui na mesa, mas estou perfeitamente aqui do lado do Marcos para exemplificar isso. Então, eu estou falando aqui como Momba, que é uma empresa que trabalha hoje com créditos de carbono vindo de reflorestamento, uma coisa que é bem diferente de conservação. Sem dúvida, como foi falado aqui, é extremamente capital intensivo, com um retorno de longo prazo, e com bastante conhecimento, mas pouco aplicado em escala. Então, essa é a problemática que a gente tem. A consequência disso é conseguir essa quantidade de dinheiro necessária para a gente trabalhar em escala vai ser complexo. Vou exemplificar. Pense numa fazenda de 2.500 hectares. Por exemplo, 2.500 maracanãs podem custar mais de 100 milhões de reais. Tá bom? Então, assim, é uma conta extremamente cara. Hoje nós já temos investidores internacionais sofisticados que começam a ter interesse em colocar dinheiro nesse mercado com expectativas de retorno e sabendo o risco que tem uma iniciativa nossa dessa. Só que esse capital, por ser de risco, em troca você tem que dar um retorno muito alto para esse investidor, o que torna mais difícil ainda você escalar a iniciativa. É nesse momento que vem ações como o BNDES, com o Fundo Clima, que permitem que você tenha linhas de crédito que vão reduzir
o custo do seu dinheiro no fim das contas. Então, essa é uma iniciativa extremamente importante, onde você vê a colaboração do setor privado, principalmente aí nesse caso internacional, mas concordo com você, Marcos, sobre a importância do setor privado nacional, junto com o BNDES, por exemplo, né, nessa parceria público-privada, que vai permitir que projetos como o da Mombac e outros projetos sejam alavancados e ganhem escala. Ainda assim, isso aí é o início só de uma demanda muito, muito maior que a gente precisa. Então, acho que é mais uma exemplificação, uma experimentação de que é possível, mas que tem que crescer muito e não é a bala de prata, né? É só mais uma dentro de milhares de iniciativas que nós temos que ter para alcançar esses números gigantescos de restauração que estão sendo falados aqui na mesa e que são verdade. O impacto do desmatamento para a saúde, acho que já foi muito bem apresentado pela Ilana, né? Mas só ressaltando aqui rapidamente, poluição, assoreamento de rios, aumento de doenças, aquecimento do clima, todos esses são fatores que são problemáticos para a gente com o aumento do desmatamento e até com a nossa produção agrícola, por exemplo, com relação à chuva, né? O desmatamento vai levar à redução da chuva vindo da Amazônia para o sudeste do Brasil, que vai ser problemático também para toda a nossa cadeia de produção de alimentos. Então, assim, estamos com os minutos contando para fazermos ações urgentes que melhorem o máximo possível a nossa condição de sobrevivência nos próximos anos. Obrigada. Eduardo, como a Fundação Black Jaguar está envolvendo populações locais em seus projetos de restauração? E qual a importância disso para o sucesso dos projetos? Obrigado, Emma. Primeiramente, gostaria de agradecer pela participação. Acho que é um tema muito envolvente e algo que a gente precisa tratar o quanto antes. A Fundação, tem um objeto muito grande, né? Quando a gente tem um restauro de 1 milhão de hectares ali para formar o corredor do Araguaia. A gente iniciou ali no sudeste do Pará, aonde que a gente resumia num município de 20 mil habitantes, onde que a gente teve que implantar viveiro, implantar engajamento da comunidade e muito mais. Lá a gente tem muita propriedade privada. E como que você engaja produtor rural para você, né, colocar isso? Então é muito complexo. Eu acho que a grande vertente da Black Jaguar, e a gente vê uma palavra muito em loco, é resiliência. A gente entende que todo contexto é contrário ali ao restauro, né, que a gente agrega, só que a gente verificou quais são as possibilidades. A gente entende que um custo por hectare passa de 90 mil, né, por hectare lá onde que a gente faz. Então, a gente entende que projeto de carbono não gira esse valor. A gente entende que, às vezes, a quantidade, o nosso tamanho... Opa! O tamanho... Tá indo. Agora, o tamanho das fazendas que a gente atua, às vezes tem alguns programas do governo que não atende. Então, a gente tem que ser muito resiliente e tratar muito bem os nossos recursos, porque grande parte dele vem da filantropia, vem do mundo corporativo, onde que eles têm que ver as agendas deles, ESG, e a gente tem todo o compromisso de governança sendo uma fundação. Então, para que isso não gere impacte cada vez mais nos custos, o que a gente tem que fazer? Envolver a comunidade. Então, esse ano de educação ambiental, a gente já educou 700 crianças. Mobilização de propriedades rurais, 16, aonde que os filhos dos produtores rurais são os primeiros a plantar a primeira muda ali dos locais. A gente tem um market ali do lado, onde você tem grandes propriedades rurais com grandes salários envolventes. Como você vai lidar com isso? Então, a gente tem que fazer um olhar 360 da comunidade, eles entenderem que vai ser recíproco, tudo que eles forem implantar no restauro vai voltar de volta para o município. Então, a gente tem que ter uma afinidade muito grande com a comunidade, muito grande com o município, onde que
Dentro de tudo isso, a gente conseguiu, né, dentro do nosso viveiro ali de grande escala, que a gente fala que tem 500 mil mudas, mas pode chegar a 1 milhão, conseguimos o local, o território, 20 anos que a gente vai poder fazer usufruto. Então, isso, para quem conhece a logística do Pará, é muito bom. Primeiro, você torna as mudas mais resilientes para o bioma, que isso é extremamente importante. O custo acaba reduzindo muito, a gente está falando de menos de R$3 o custo da muda para a gente, que é muito importante. E também, outra coisa que é o nosso olhar muito grande, é como que a gente faz com a comunidade menor, com os pequenos produtores. Ainda não temos uma ação muito forte com eles perante restauro, mas estamos na parte de coleta de sementes, aonde que a gente já engajou 75 produtores locais, já compramos mais de 2,8 toneladas de sementes deles, e estamos gerando quase um pouco mais do que meio salário mínimo na renda deles, que acaba impactando muito. Mas isso é porque é uma oferta reprimida ainda. A gente precisa de mais apoio, por isso que a gente fala aqui de outras entidades também. A Regreen também está comprando desse coletivo, mas é para a gente engajar, porque a gente tem muita oferta de semente lá. A gente entende que a comunidade quer, mas a gente precisa dos outros participantes também estarem nessa mesma tecla, e a gente também engajar eles para a gente não ter essa perda de comunidade. Então, o papel da Black Jaguar é esse. A gente tem 17 passos que a gente segue, traz um pouco, eu só vou falar um pouco da comunidade, mas trazer um pouco do que a Catarina falou, da governança perante os stakeholders. E uma da governança é o quê? A segurança quando você faz a implantação, e a segurança só pode ser coberta por um seguro. Então, isso é algo que a gente colocou no nosso plano estratégico de já envolver um seguro. Não é fácil, porque você não tem muitos players no mercado que utilizam seguro para restauração, mas a gente já encontrou um que faz para de outra instituição, só que é em outro bioma, e a gente vai também tentar implantar, porque a nossa contrapartida não é que nem outras instituições, não é financeira, é de longo prazo. A nossa contrapartida é o quê? É social e ambiental. Então, quando eu tenho esse tipo de contrapartida, eu preciso ter uma governança muito forte. Governança de accountability, governança das minhas técnicas que a gente está envolvendo. Então, nesses 17 passos, que agora a gente englobou o 18, a gente consegue dar uma seguridade para o investidor de tudo que a gente está implantando. Então, não tem double count, não tem nada. A gente quer trazer a melhor transparência para o mercado. Então, é isso que a gente agora está vivendo. Por isso que a gente está tentando tangenciar também, conseguir mais recursos da parte pública, que é extremamente necessário para o nosso projeto. E também eu concordo com o que o Marcos falou da parte financeira, da parte privada. Eu vim de banco, né? E eu sei que eles podem colocar ali numa precificação o risco ambiental e dar, por exemplo, uma diminuição do spread para o fazendeiro que está se comprometendo a não desmatar. Então, eu acho que é todo esse engajamento e agora com essas mudanças que a gente pode seguir dessa forma. É isso, mas eu agradeço novamente e vamos restaurar. Ótimo, obrigada. Eu acho que é interessante, porque é um processo realmente de grande experimentação, né? E o negócio de seguro, governança, mas é fundamental e vai ter uma grande influência para os outros ecossistemas também. Então, é realmente fascinante ver que eu acho que o processo de experimentação que está acontecendo, particularmente no Brasil, pode ter uma influência enorme no resto da Amazônia e nos outros ecossistemas tropicais. Muito obrigada. Agora eu vou pedir aos nossos co-chairs, co-presidentes, para fazer um pequeno resumo e fechar o nosso painel. E vou pedir que eles sejam breves. Então, Marielos, começamos com você e depois o Carlos. Obrigada, Emma, obrigada aos panelistas pela sua fala e também pelas lições que vocês estão trazendo para a discussão, que são lições em base a realmente estar fazendo as coisas a uma escala grande são lições muito importantes para trabalhar em uma escala ainda muito mais grande como se precisa, né? Eu acho que
A gente tem falado de vários temas e eu acho muito interessante como a gente tem enfatizado os vínculos que tem com áreas que às vezes a gente não vê um vínculo direto, né? O tema de saúde, deflorestação, o tema de saúde, melhoria, saúde e restauração, e como esses dois podem, na verdade, se ajudar para ter uma melhor qualidade de vida na Amazônia. Então, eu gostaria de ressaltar isso, gostaria de ressaltar essas conexões que tem na Amazônia. Eu concordo plenamente com a necessidade de ter realmente um programa a nível nacional de restauração, porque a gente está trabalhando junto com muitos esforços, mas precisa unir esses esforços e a gente precisa ter realmente uma claridade nas políticas nacionais do que a gente pode fazer. E eu gostaria de apontar um pouco mais, um pouco além disso. A gente precisa ter uma visão realmente regional, porque o que está acontecendo numa parte da Amazônia, no Brasil, na Bolívia, tem um efeito nos outros países. Então, a gente realmente tem que ter não só uma política nacional, o que vai a gente fazer para diminuir o desmatamento, para combater as atividades ilegais, mas o que a gente vai fazer também ao nível regional nesse sentido. E a gente vai ter que pensar muito, eu não sei como que fala em português, out of the box, né? E pensar em parcerias que a gente talvez não, parcerias privadas, públicas, e a gente vai ter que ter uma criatividade muito grande para poder solucionar essa problemática tão grande que a gente tem. Então, eu acho que eu vou parando aqui, Emma. Obrigada. Você está escutando? Então, deixa eu falar um pouco, bem rapidamente, dessa questão do financiamento, né? Nós já ouvimos aí vários colegas, e o que a gente ouviu da maioria deles? Só parece que o único financiamento é mercado de carbono, é remover gás carbônico da atmosfera, porque de fato existe. Estamos aqui na COP29, que vai fechar provavelmente os 6,4, 6,2. Mas vamos lá. Eu acho, Emma, que no nosso estudo da conectividade, como você mesmo já falou, nós temos que ter a interconectividade dos serviços ecossistêmicos e como também começar a calcular o valor econômico disso. Por exemplo, eu vou dar aqui rapidíssimos exemplos. Primeiro, parte da restauração é sistemas agroforestais. Isso tem um potencial econômico de centenas de bilhões de dólares, tá? Então, não é só o CO2 que é absorvido lá, não. É que aqueles sistemas agroflorestais é a nova socioeconomia de floresta em pé. Então, vamos lá. Conectividade, potencial da socioeconomia. Segundo aspecto, né? Todos nós sofremos muito lá na COP16, em Cali, porque não foi criado o fundo. Então, veja bem, manter a biodiversidade é muito importante. Se falava lá em centenas de bilhões de dólares por ano. Então, a manutenção é importante e a restauração super importante. Terceiro ponto, o policy brief da saúde. Olha, imagina o risco de você ter até uma pandemia. Tem 2 vírus que são transmissões como Covid, humano para humano. Mas outros vírus podem dar pandemia também. Pandemia, o prejuízo é trilhões e trilhões. 2020 e 2021 foi mais de 18 trilhões de dólares no mundo. Então, mais um elemento de interconectividade. E eu finalizo com um importantíssimo, o colega da Mombac mencionou rapidinho, mas de fato, uma pessoa um membro do nosso grupo, a Marina Irota, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela acabou de fazer um estudo que ela pegou simplesmente a floresta dos territórios indígenas da Amazônia brasileira. E ela viu quanto que essa floresta recicla a água que desce com os rios voadores.
e ela calculou quanto da chuva da bacia do Rio Paraná, no Brasil e no Paraguai, na Argentina, vem da reciclagem da água só da floresta dos territórios indígenas do Brasil. O cálculo dela mostrou 10 a 20% da chuva em toda aquela bacia vem da floresta dos territórios indígenas do Brasil. Veja o potencial. A agricultura do Cerrado, a agricultura da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do sul do Brasil, desaparece se a gente perder toda a floresta amazônica. O Cerrado, como a nossa colega Mercedes Bustamante está mostrando, o Cerrado vai ficar 50% semiárido. Então, também, quanto vale o serviço ecossistema do Rio Voadores? Zero. Absolutamente zero. Então, vamos colocar no documento da interconectividade, Emma, concordo totalmente com a sua sugestão, vamos também calcular muito todos esses serviços ecossistêmicos além do carbono. Vamos colocar e mostrar a importância da restauração florestal. Obrigada, Carlos. Eu acho que realmente é claro que o relatório de vocês de conectividade vai ter muitas implicações, e particularmente para o entendimento dos benefícios múltiplos, globais e regionais que a Amazônia faz. Muito obrigada pela sua reflexão, e eu queria agradecer a todos os nossos panelistas, que foi realmente muito rico. Eu quero dizer que tivemos uma audiência de mais de 80 pessoas que estão escutando vocês, e temos tudo isso gravado também, que vai ser circulado, e em nome do painel, em nome da Rede Sustentável, queria agradecer a todos vocês e que continuem acompanhando o painel no trabalho que eles vão fazer daqui até Belém. Obrigada.